Sabe aquele peso invisível que talvez seja muito familiar, aquela autocobrança que não dá trégua? É como uma voz interna, sabe? Uma voz insistente que fica sussurrando que o que a gente faz nunca é o bastante, que sempre dava para ter feito mais, para ter feito melhor. Pois é, hoje vamos explorar de onde ela vem e principalmente como a gente pode lidar com ela. E para guiar a gente nessa conversa, vamos mergulhar nas ideias da psicóloga Alexandra Fernandes. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é um grande resumo do trabalho dela, onde ela investiga uma pergunta que, olha, assombra muita gente. Por que é que, mesmo com várias conquistas, a sensação de não ser bom o suficiente continua ali, firme e forte? E a ideia central que guia tudo isso está perfeitamente capturada nessa frase. O maior julgamento, a maior crítica, não vem de fora, vem de dentro. A verdadeira batalha não é com o mundo lá fora, mas com aquele juiz implacável que mora dentro da nossa própria cabeça. Então, a nossa jornada hoje vai ser essa aqui, ó. A gente começa entendendo o que é esse tal de peso invisível. Depois a gente vê como funciona o ciclo da insuficiência, quais são as armadilhas da mente que alimentam isso tudo, por que a ilusão da perfeição é tão perigosa. E para fechar com chave de ouro, a gente vai ver qual é o caminho da mudança. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo. O que a autora chama de peso invisível? O que é exatamente essa tal de autocobrança excessiva? Tá aí a definição. O ponto crucial é esse. A autocobrança transforma uma busca que seria saudável, né, por crescimento, em uma pressão que não acaba nunca. É quando não importa o que a pessoa faça, a mente simplesmente não permite um momento de descanso, de satisfação. E como é que isso funciona na prática? A mente começa a amarrar o nosso valor pessoal ao nosso desempenho. O problema disso? Nessa lógica, qualquer errinho, por menor que seja, não é visto como um deslize. Ele é interpretado como uma prova definitiva de que a gente é inadequado, incapaz. A psicóloga Alexandra Fernandes dá uma dica bem prática sobre isso. Preste atenção em como você conversa internamente no fim do dia. Se a primeira reação é sempre se criticar, acende um sinal de alerta. Só de perceber esse padrão, você já deu o primeiro e mais importante passo para mudar. Certo, mas como é que esse ciclo se alimenta? Como ele continua girando sem parar? Para entender isso, o livro se baseia na terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. E a TCC parte de um princípio muito poderoso. O que causa o nosso sofrimento não são os acontecimentos em si, mas a interpretação que a gente faz deles. Ou seja, o erro não é o problema. O problema é a história que a gente se conta sobre aquele erro. Isso nos leva direto para esse ciclo aqui. Olha só como funciona. Tudo começa com uma situação, sei lá, um errinho. Isso dispara um pensamento automático, crítico. Esse pensamento gera uma emoção pesada, tipo ansiedade, frustração, culpa, e essa emoção leva a um comportamento, se pressionar ainda mais com mais medo de falhar. E pronto, o ciclo se fecha e só fica mais forte. O mais impressionante nessa citação é como ela mostra a distorção da realidade. A autocobrança age como uma lente de aumento só para o erro, sabe? Fazendo todo o resto, tudo que deu certo, simplesmente desaparecer. A pessoa passa a se definir por aquela única falha. Beleza, vamos um pouco mais fundo nisso. Quais são as armadilhas de pensamento? As tais distorções cognitivas que servem de combustível para esse ciclo. O pensamento tudo ou nada é um clássico, e este slide mostra a diferença perfeitamente. De um lado, a visão distorcida, onde um errinho transforma tudo num fracasso total. Do outro, uma interpretação equilibrada, que reconhece o que foi bem feito e só aponta um ponto a melhorar. Bem diferente, né? E não para por aí, não. Outras armadilhas bem comuns são desvalorizar as coisas boas, tipo falar que foi sorte ou focar de forma exagerada num único detalhe negativo, ignorando completamente todo o resto que foi positivo. E todas essas armadilhas mentais nos levam a um tema central, o perfeccionismo. O livro deixa bem claro que perfeccionismo não é uma qualidade, mas sim um fator de risco gigante para a ansiedade e para o esgotamento. Essa busca pela perfeição cria uma mente que não desliga nunca. Uma mente que vê o descanso como preguiça, como improdutividade, e o resultado disso, como a imagem sugere, é um caminho direto para o esgotamento emocional, para o burnout. E essa frase aqui, ela redefine tudo. Perfeccionismo não é sobre buscar o que há de melhor. É sobre um medo constante de não ser bom o suficiente. É muito mais uma defesa do que uma busca.
E a psicóloga nos dá mais uma ferramenta prática para quebrar esse padrão. É trocar a pergunta "está perfeito?" por essa aqui. É suficiente, dadas minhas condições reais? Essa simples troca de perguntas já nos força a olhar para o contexto, nosso tempo, nossa energia, nossos recursos, em vez de mirar num ideal impossível. Ok, a gente já entendeu o problema, de onde ele vem, como ele funciona. Agora vem a parte mais importante. Qual é o caminho da mudança? Como é que se constrói um diálogo interno mais saudável? O objetivo, como a gente vê aqui, é simples de falar, mas um desafio na prática. É sair de uma guerra interna e ir para uma parceria. É basicamente deixar de ser o próprio carrasco para se tornar o principal aliado. E a mudança começa com essa grande virada de chave. Perceber que um pensamento não é um fato. É só uma interpretação, uma perspectiva. E, se é só uma interpretação, ela pode e deve ser questionada. O livro nos dá um exercício da TCC para começar a praticar. Passo 1, descreva a situação de forma neutra, como uma câmera filmaria. Passo 2, identifique qual foi o pensamento autocrítico que surgiu. E o passo 3, o mais crucial, crie de forma consciente uma resposta alternativa, uma visão mais equilibrada. Fazer isso de novo e de novo literalmente treina o cérebro a criar novos caminhos. E essa mensagem, para mim, é a essência do trabalho da psicóloga. A autocrítica é um hábito mental, um hábito que foi aprendido. E essa é uma ótima notícia, porque se a nossa mente aprendeu a se cobrar tanto, ela também tem total capacidade de aprender a se respeitar. É só um novo treinamento. E, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. A mente aprendeu a se autocrítica, isso a gente já sabe. A pergunta que essa análise toda nos deixa é: o que essa mesma mente precisa aprender a partir de hoje para se tornar autorrespeitosa? A resposta, claro, está na prática do dia a dia. Obrigado por acompanhar a gente nessa exploração.